E aí, pessoal, candidaturas postas, eleição em andamento. O que podemos falar sobre o departamento de futebol destes processos? Existe alguma unanimidade ou os projetos são muito diferentes? E os nomes, o que já podemos definir? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora ativo ultra para hora H. Aqui é vitória na certa. Não esqueça, apimente sua relação com ativo ultra. Aqui na descrição você pode comprar. Mas se você quiser para o dia a dia ter mais energia, ativo gladiador. E se você quiser, tiver com algumas dores musculares ali nas articulações, você tem ativo condro. Então, tá aqui, pacote completo para você. Entre agora na descrição do vídeo, diga que você vem do CCD, saiba que é 100% natural, sem contraindicação e para você comprar e receber na sua casa. Gente, as eleições estão postas. Paulo Calef, Marcelo Marques. Denis Abraão também confirma a sua candidatura, mas ainda não deu uma entrevista, não manifestou algumas das suas ideias, das suas vontades. A gente tem aí já algumas verdades colocadas, mudanças importantes. O Paulo Calef, inclusive, já disse a base do seu departamento de futebol, com o Michael como coordenador técnico e também Darley, a figura importante de Darley no processo do Grêmio, ele que deixa de ser uma figura política, né? Ele era conselheiro, acho que é conselheiro, e construiu uma chapa, inclusive na última eleição, e agora ele volta a ser executivo, né? Volta a trabalhar como colaborador do Grêmio, ele que foi talvez um dos maiores goleiros da história do Grêmio, agora volta na figura de uma espécie de coordenador ou de diretor técnico, não sei exatamente o cargo. Até o Calef falou, só que eu não me lembro exatamente da figura do cargo dele. Esse bem posicionado e já colocado no departamento de futebol de Paulo Calef. Calef diz também que já tem um acerto com um executivo de futebol. E é esse o centro do que eu gostaria de conversar. Do lado de Marcelo Marques, a conversa com Luiz Felipe Scolari e o início dessas conversas com outros profissionais para compor. Gostaria de contar com o Luiz Felipe Scolari. Preciso dizer que Calef disse que vai ouvir Filipão sim, né? E que Filipão é que decide basicamente o seu futuro. Foi mais ou menos o que disse também Marcelo Marques. Sobre o executivo. O Denis Abraão ainda não manifestou as suas opiniões, mas a gente tem a ideia de que este trabalho que está no Grêmio hoje, com Luiz Wagner Vivian, fracassou. Vivian foi contratado lá no início da gestão, né, por Alberto Guerra e o departamento de futebol, e essa contratação deu errado. O Grêmio contratou muito, contratou mal, gastou muito e não montou uma equipe competitiva. Essa é a realidade. Dito isso, nós já sabemos que dentro deste trabalho a figura de Luiz Wagner não estará em 26, 27 e 28 dentro do processo do departamento de futebol profissional do Grêmio. Essa é uma das realidades. Vamos para as vontades. Quem no mercado apresenta o maior número, o maior nível de satisfação do torcedor? Existe um nome, que é uma espécie de unanimidade, que talvez no grupo de Denis Abraão não tenha essa unanimidade, porque tem ali alguns conflitos. Agora, Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, é, sem dúvida, o nome mais forte junto ao torcedor para assumir isso. Eu não posso aqui dizer que o Rui virá, mas não vai ser por falta de vontade das pessoas que trabalham. Se a gente pegar Rui Costa e colocar com Michael, por exemplo, trabalhou com ele, foi ele que trouxe o Michael para o Grêmio. Se a gente pegar Rui Costa e botar, vamos imaginar que seja Luiz Felipe Scolari o nome de Marcelo Marques.
também. Trabalhou com ele aqui, foi parceiro dele aqui. Rui Costa, no entanto, tem um contrato em vigor com o São Paulo e é uma figura muito querida lá. Muito querida lá. O Rui tem contrato até o final de 26 e tem, na figura do seu vice-presidente de futebol, a tendência de que seja o presidente do São Paulo, segundo o que diz a imprensa sobre essa possibilidade. Então, não é fácil tirar Rui Costa de lá. E vai ser um mérito muito grande dos dirigentes se assim conseguirem. A gente sabe do vínculo do Rui com o Grêmio, mas sabe também que o Rui adotou uma postura profissional que foi e fez história em praticamente todos os clubes em que esteve. E só esteve em grandes estruturas. E ajudou a construir grandes estruturas. O São Paulo voltou a vencer pela mão de Rui Costa. São Paulo que não vencia há muito tempo. Então, é diante deste processo que nós precisamos entender o primeiro caminho. O departamento de futebol do Grêmio é a parte mais importante desse processo. É óbvio que nós vamos discutir até o final dessa eleição muito no campo das finanças. Fundamental. Sem as finanças não vai a lugar nenhum. E eu acho que esse, inclusive, vai ser o centro da campanha. Dinheiro novo, como vai se buscar. Mas para o torcedor, essa situação envolvendo o departamento de futebol, ela é fundamental. E aí eu acho que as notícias são boas. A primeira, a mudança. A troca. A ida para um outro caminho. Essa é a primeira. E a segunda, de que existe um nome que, se confirmada, sobretudo a força das candidaturas, vai ser procurado. Podem apostar. Ele é um profissional muito bom. Não consigo dizer se esse nome já foi procurado ou não. O que eu posso dizer é que este nome mexe com o torcedor do Grêmio. Toca no torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio sabe que a construção do time vencedor de 16 e 17 passou sim pela construção do time de Rui Costa, lá ainda em 2014, com o Filipão, depois com o Roger, primeiro com a figura de Fábio Koff, depois com o Romildo Bolzano naquele primeiro ano. Essa é a realidade. Então, vamos esperar, vamos aguardar. Já temos definições, vai mudar. E de forma muito contundente. E acho que existe junto ao torcedor do Grêmio uma grande vontade, que é Rui Costa. O que você acha? César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.